Hoje vamos abordar o conceito de continuidade de uma função num ponto. Ora, as funções contínuas, a sua ideia intuitiva é de que o seu gráfico pode ser traçado sem levantar o lápis do papel, ou seja, de que o seu gráfico é um traço contínuo. Sendo assim, de acordo com esta ideia, se observarmos o gráfico destas duas funções, poderemos dizer intuitivamente, dado que o seu gráfico é um traço contínuo, não há descontinuidade alguma, poderemos afirmar, de acordo com esta ideia, que estas funções f e g são contínuas. A primeira é f de x igual a x e a segunda g de x igual a x ao cubo. Continuando, sendo assim, tendo a mesma ideia, estas duas funções serão descontínuas, porque reparem, eu não conseguiria traçar o gráfico de qualquer uma delas sem levantar o lápis ou a caneta do papel. Existe aqui, digamos assim, uma descontinuidade e aqui também uma descontinuidade. Então, de acordo com esta ideia, estas duas funções serão descontínuas em x igual a 3. Analisemos mais de perto cada uma destas funções. A função g, que apresentei há pouco, é a função definida por g de x igual a x se x menor ou igual a 3 e x mais 1 se x maior que 3. Se observarmos o gráfico e determinarmos o limite, concluímos que o limite quando x tende para 3 mais, por valores à direita de g de x é 4, e o limite quando x tende para 3 menos de g de x é 3. Então, sendo assim, como os limites laterais são diferentes, podemos concluir que não existe limite quando x tende para 3 de g de x. Analisemos o outro caso. A função h, neste caso, definida também é uma função por ramos, também definida por dois ramos, 1, x mais 1 se x diferente de 3 e 5 se x igual a 3. Também o seu gráfico, intuitivamente, tem uma descontinuidade. Analisemos os limites. Os limites laterais são ambos iguais a 4, no entanto, a imagem do 3 é 5, que provoca, digamos assim, aquela falha, aquele corte ali no seu gráfico. Então, também não existe limite quando x tende para 3 da h de x. Na verdade, é essa a característica que faz com que o gráfico de uma função não seja um traço contínuo. Assim, define-se que função contínua num ponto do seu domínio. Dados uma função real de variável real f de domínio D e um ponto A pertencente ao seu domínio, diz-se que a função é contínua em A quando existe limite quando x tende para A de f de x. Ou seja, só se o limite quando x tende para A de f de x é igual a f de A, ou seja, a sua imagem. Chama a atenção de que a continuidade é apenas vista em pontos que pertencem ao domínio da função. Não faz sentido pensar de outro modo. Por outro lado, quando uma função não é contínua num ponto do seu domínio, diz-se descontínua nesse ponto. Podemos observar aqui, por exemplo, um gráfico de uma função contínua. Reparem que quer o limite quando x tende para A, quer a própria imagem, não é? Quer o limite à direita, quer o limite à esquerda, quer a imagem, dão o mesmo valor. Daí existir o limite e daí a função ser contínua nesse ponto. Vejamos ainda um exemplo. Exemplo 1. Temos então esta função que está aqui e queremos averiguar se f, esta função, aliás, é contínua em x igual a menos 1. Então, ela só vai ser contínua em x igual a menos 1 se existir o limite quando x tende para menos 1 de f de x. Ora, como a função está definida por uma expressão à direita do menos 1 e por outra expressão à esquerda do menos 1, teremos de calcular limites laterais. O limite quando x tende para menos 1 por valores à direita, utilizamos a expressão 2x mais 3, porque é para valores maiores ou iguais a menos 1, e se efetuarmos o cálculo dá 1. Se determinarmos um limite à esquerda, neste caso já com a expressão, a segunda expressão, x², vai nos dar 1 também. Resta-nos determinar a imagem do menos 1, e a imagem do menos 1 também se vê na expressão 2x mais 3, por ter ali o igual, também é 1. Podemos então concluir que existe limite quando x tende para 1 de menos de f de x. Então, sendo assim, f é contínua em x igual a menos 1. Porquê? Existe limite quando x tende para menos 1. Porquê é que existe limite? Porque os limites laterais e a imagem da função nesse ponto são iguais. Então, uma função, não recordo, é sempre contínua quando existe limite nesse ponto. Poderemos observar aqui o gráfico desta função, que é constituído por um ramo, um arco de parábola, que é este que está aqui, antes do menos 1, e, que é o x², e o 2x mais 3, que é constituído por uma semirreta. Avancemos. Um outro exemplo, exemplo 2. Vamos agora pegar nesta função, também uma função definida por ramos, e vamos averiguar, neste caso, se ela é contínua em x igual a 2. Novamente,
G será contínua em x igual a 2 se existir limite quando x tende para 2 de G de x, por definição. Se calcularmos o limite quando x tende para 2, já sabem, x tende para 2, utilizamos então aqui esta expressão, não existe necessidade de determinar limite à esquerda e limite à direita, porque esta expressão compreende, digamos assim, ambas as situações. Então, se formos calcular, isto vai dar uma indeterminação, 0 sobre 0, colocamos x em evidência no numerador, colocamos o menos 1 em evidência no denominador, poderemos cortar o fator comum e o limite dá menos 2. A imagem do 2 é 1, porque está ali, já viram? A imagem do 2 é 1. Então, sendo assim, podemos concluir como o limite não é igual à imagem, não existe limite. Não havendo limite, G é descontínua em x igual a 2 por definição. E ali está o gráfico da função, poderemos observar esta representação gráfica, não é? Embora o gráfico só por si não nos permita provar se uma função é contínua ou não, permite-nos intuir essa situação. Neste caso vê-se perfeitamente, há aqui uma descontinuidade, a função não está definida, aqui não, os limites laterais são menos 2, como vimos, mas a imagem de 2 é 1. Avancemos. Passamos então para ver que funções é que nós conhecemos que são funções contínuas. Prova-se que se duas funções reais de variável real f e g são contínuas num ponto A, então a sua soma, a sua diferença, o seu produto também são contínuas em A. E se g de A for diferente de zero, também a função f sobre g, quociente, é contínua em A. Quando é que uma função é contínua num determinado subconjunto? Então, ela é contínua num determinado subconjunto do seu domínio quando ela for contínua em todos os pontos desse conjunto, desse subconjunto. Quando afirmamos que uma função é contínua, apenas, simplesmente contínua, estamos a afirmar que ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Pensemos então nas funções que nós conhecemos e são funções contínuas. As funções polinomiais e as funções racionais são contínuas. O seu gráfico é um traço contínuo. Também a função raiz de índice n de x elevado a m é uma função contínua, em que n e m são dois números naturais. As funções trigonométricas seno, cosseno e tangente também são contínuas e a composta de duas funções contínuas também é uma função contínua. De acordo com as propriedades que já enunciamos sobre funções contínuas, podemos afirmar que as funções obtidas por aplicação sucessiva das operações adição, multiplicação, divisão e composição de funções contínuas também são contínuas. Todas estas propriedades permitem-nos estudar a continuidade de uma função no seu domínio ou num determinado conjunto. Vejamos então outro exemplo. Por exemplo, temos então aqui a função h, que é definida por seno de x mais x ao quadrado mais 3 sobre x mais 4, e queremos justificar que é uma função contínua. Quando nós referimos que é uma função contínua, estamos a querer dizer que ela é contínua no seu domínio. Ora, o domínio da função é r excepto menos 4. Se considerarmos então duas funções, o f e g, tais que f de x igual a seno de x e g de x igual a x quadrado mais 3 sobre x mais 4, vemos que a função h é a soma das duas. Então, f é uma função contínua porque é uma função trigonométrica, vimos anteriormente. G também é uma função contínua porque é uma função racional. Recordo que uma função racional é uma função definida pelo quociente entre duas funções polinomiais, que é o caso. Então, h é uma função contínua porque é a soma de duas funções contínuas e justificamos então o pretendido. Relativamente ao exemplo 4, neste caso, queremos estudar a continuidade de uma dada função. Então, se queremos estudar a continuidade de uma dada função, neste caso uma função definida por ramos, comecemos por analisar esses mesmos ramos. Então, a função g tem domínio R. Como se pode ver, reparem que aqui o x teria de ser diferente de zero, mas ele não está incluído neste subconjunto, está incluído ali, por isso a função tem domínio R. Então sabemos que g é contínua em menos infinito a zero aberto, porque é definida por uma função racional, cá está, um polinómio no numerador, um polinómio no denominador. Também é contínua em zero a mais infinito, porque é definida por uma função polinomial, cá está aqui, é uma função quadrática, uma função do polinómio do segundo grau. Sendo assim, resta-nos ver se ela é contínua no ponto zero. Não podemos afirmar assim, só olhando para a expressão da função, se a função é contínua no ponto zero, porque existe uma expressão que define para valores à esquerda do zero e existe outra para valores à direita do zero.
Então, G só será contínua em x igual a zero, por definição, se existir limite quando x tende para zero. Então, vamos calcular. Se calcularmos o limite à esquerda do zero, utilizamos a expressão do ramo ali, o primeiro ramo, também vai nos dar uma determinação 0 sobre 0, colocamos x em evidência no numerador, cortamos o fator comum, obtemos isto e o limite dá-nos menos 1. Resta-nos fazer o limite quando x tende para zero por valores à direita, neste caso usamos o ramo de baixo, o x², e ao substituirmos dá 0. Daqui se conclui, como os limites laterais são diferentes, que não existe limite quando x tende para zero. Então, G é descontínua em x igual a zero. Então, resumindo todo este estudo, vimos que ela é contínua à esquerda do zero, ou para valores inferiores ao zero, vimos que ela era contínua para valores superiores a zero e vimos que era descontínua em x igual a zero. Então, a conclusão final é que G é contínua em R, exceto o zero. Pronto, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, já sabem, é só dizer, estarei aqui ao vosso dispor.